Fala, amigos do canal do Samba Food. Estamos aqui hoje com Thiago Real, meio-campista que teve uma carreira de sucesso, aí, principalmente no futebol árabe. Já passou por Palmeiras, Ponte Preta, Chapecoense, entre outros inúmeros clubes aqui do futebol brasileiro. Thiago, que é um dos nossos primeiros convidados aí em 2024. Estamos abrindo aqui a nossa temporada de entrevistas e o Thiago vai ter muita história bacana para contar aí, que sai até do mundo da bola, né, Thiago? Exatamente, Vitor. Primeiro, obrigado pelo convite. Fico muito feliz e lisonjeado. Acompanho aí a página de vocês, principalmente no Facebook, sei também da página do canal no YouTube, né, de grande sucesso, de grande audiência. Então, agradeço e é uma forma de levar um pouquinho aí um conhecimento da minha carreira e também aqui do futebol da Arábia Saudita, né, que hoje tanto está aí, todo mundo está falando muito, né? Então, estou aqui à disposição e vamos falar um pouquinho aí, um pouco de tudo. Tiago, vamos começar pelos primórdios, né? Como foi o seu início de carreira, você que surgiu ali na base do Coritiba, mas teve um sucesso bem bacana no Joinville, né? Ali entre 2011 e 2012, foi ali onde surgiu o interesse do Palmeiras em você. Conta um pouco aí como foi os seus primeiros contatos com o futebol, como foram as primeiras oportunidades e, claro, né, as dificuldades. A gente sabe que antes de chegar num patamar de relativo sucesso, um atleta passa por muitas questões complicadas, que vão desde a estrutura familiar, transporte, a questão até também de alimentação, muitas vezes é bem complicado para focar apenas no futebol. Então, conta para nós aí como foi a sua jornada. Falo assim para alguns amigos que eu fui um cara, vamos dizer assim, um pouco privilegiado no quesito, na categoria de base. Por quê? Eu sou natural de Curitiba e eu consegui adentrar uma categoria de base de um clube na minha cidade, né? Um clube grande, um clube de tradição, um clube com uma base muito boa de formação, e eu consegui adentrar esse clube na minha própria cidade. Então, eu não precisei frequentar alojamento, não precisei ficar longe da família durante a categoria de base. Então, para mim, isso foi muito bom, né? Um suporte, você ter ali a família por perto sempre é muito mais fácil, né? A questão de alimentação, questão mesmo de suporte emocional, né? O jogador, principalmente esses que ficam longe da família na categoria de base, precisam ter uma força mental, né? Uma força interior muito grande, porque é ele que está ali, né? Não tem ninguém da família por perto. Então, eu fui privilegiado nesse quesito. Eu adentrei a categoria de base do Curitiba com 10 anos de idade, no pré-mirim, na época, né? Hoje sub-11, sub-13, até eu me perco nesse sub aí, porque hoje é número para tudo quanto é lado. Mas na época da pré-mirim, eu tinha 10 anos, e eu fiquei na categoria de base do Curitiba ali por 10 anos, entre 9 e 10 anos, até ir para o profissional. Chego no profissional, no meu primeiro ano de profissional, faço parte de um grupo campeão paranaense e campeão da Série B, e assim, foi algo que casou muito, assim, nesse meu primeiro ano de profissional, porque o Curitiba utilizou mais a categoria de base, porque no ano anterior, 2009, ele tinha caído para a Série B, e aí você sabe que os clubes, quando caem para a Série B, tendem a utilizar mais a categoria de base na Série B, no ano seguinte, por menos recurso financeiro. Então, subiu eu e mais alguns jogadores da categoria de base, e nós fizemos parte daquele grupo ali que se tornou campeão da Série B. Vira o ano para 2011, fico no Curitiba mais um período, o Curitiba troca de treinador, o Ney Franco, que estava tendo um sucesso muito grande conosco, vai para a seleção sub-20, seleção brasileira sub-20, e vem o Marcelo Oliveira. O Marcelo não me conhecia muito, falou que iria me utilizar muito pouco, e eu tinha uma oportunidade interessante de jogar mais, de estar aparecendo mais no Joinville. O presidente me ligou na época e falou: Thiago, venha para cá, você é um jogador jovem, você tem contrato com o Curitiba ainda, venha para cá para você aparecer, para você jogar, a gente conta com você, a gente acha que você pode se encaixar no esquema aqui. E eu, olhando o contexto geral da coisa, entre jogar, era uma cidade perto de Curitiba, onde eu poderia estar ali final de semana, ou pós-jogo, sempre estar vindo ver a minha família, ver a minha namorada na época, que hoje é minha esposa, enfim, e um projeto bem tentador, uma cidade legal, projeto que eles queriam subir para a Série B. Fui em 2011 para o Joinville, graças a Deus obtemos sucesso, fomos campeões da Série C, vira 2012, eu com uma sequência de jogos muito boas no Joinville,
decido permanecer no Joinville por uma questão de estar com ritmo de jogo, estar tendo oportunidades de jogar, e no Curitiba possivelmente eu não teria as mesmas oportunidades. Fico no Joinville mais um ano, e aí meio ano de 2012 eu faço um meio ano muito bom, faço um campeonato catarinense muito bom, depois começamos a Série B, eu faço um turno da Série B muito bom, onde despertou ali o interesse do Palmeiras. Eu ainda um jogador jovem, né, mas atuando bastante, hoje se fala muito em minutagem, estatísticas, né, mas eu estava ali com muitos jogos, gols, assistências, enfim, isso despertou o interesse do Palmeiras, onde o Palmeiras me compra direto do Curitiba. Então eu tinha o passe vinculado ao Curitiba, né, e o Palmeiras chegou direto, pagou o que o Curitiba queria e me São Paulo. E aí você tem toda uma mudança de realidade dentro da carreira, né? Você passa de um jogador ali promissor, um jogador onde ainda estava buscando ali esse crescimento dentro do país, né? E você chega no topo, né? Você chega num clube de massa, um clube hoje o maior campeão aí do Brasil, um clube com camisa, enfim, e com 5 anos de contrato. Então você muda toda a tua questão de carreira, né? Aquele patamar de carreira, patamar financeiro, patamar das pessoas te conhecerem, o respeito do mercado, né? O interesse do mercado no teu futebol. Então eu chego no Palmeiras, faço ali um ano e pouco dentro do Palmeiras, depois perco um pouco de espaço e sigo a carreira por diversos outros clubes. Aí passo por Náutico, Goiás, Bahia, Vitória, Ponte Preta, depois volto para o Curitiba em 2017, e aí realmente jogo no Curitiba, né, porque lá atrás eu tinha feito muito mais parte dos elencos, jogado muito pouco, mas em 2017 já joguei mais. Aí vou para Ponte Preta. Depois da Ponte Preta eu chego num momento da minha carreira, em 2019, que eu falo assim, poxa, eu preciso de uma oportunidade de jogar fora do país, uma questão mesmo pessoal. E aí eu recebo uma proposta de um lugar que, assim, eu te confesso hoje, obviamente, totalmente familiarizado, mas um lugar que eu não sabia que existia, que é um país chamado Bahrein. Hoje é famoso pela corrida de Fórmula 1 que tem aqui, o futebol está crescendo muito também aqui, e é aqui do ladinho da Arábia Saudita, coladinho na Arábia Saudita, mas é um país que eu jamais imaginava. E tinha um treinador brasileiro aqui, o Marcos Paquetá, ele me liga, me explica o projeto, me explica sobre o país, sobre o clube, as condições, e casa com o momento, eu já entrando nos meus 30 anos, querendo uma oportunidade de jogar fora do país para vivenciar isso, eu já com os meus filhos, já com a minha esposa, e eu falava assim, poxa, depois dos 30, se eu não for agora, talvez eu não tenha mais essa oportunidade. E aí venho para o Bahrein, fico 2 anos no Bahrein, conheço esse mundo árabe aqui, essa cultura diferente. Depois termino o contrato aqui, fico entre ficar por aqui ou não, enfim, recebi uma proposta para voltar para o Brasil e volto para Goiânia. Eu já tinha passado no Goiás, volto para Goiânia, mas dessa vez para o Vila Nova. Fico no Vila Nova meio ano, depois vou para Chapecoense. Estou na Chapecoense no Campeonato Brasileiro e recebo uma nova proposta para voltar para o mundo árabe. E aí a gente, com a adaptação excelente que nós tivemos nessa região, o crescimento da Arábia Saudita, enfim, uma série de outras coisas, a idade já muito perto dos 34 anos, talvez eu não teria mais essa oportunidade, e aí a gente decide, conversamos lá com o presidente da Chape, na época, hoje mudou, agora na época era o Ney Maidana, um cara que eu levo no meu coração, gosto muito dele, porque entendeu o meu momento de carreira, meu momento de vida, e viemos para cá. Faço o ano passado no Rajer Club, ao Rajer Club, e esse ano troco aqui, venho para o Al Jubail. E estamos aqui felizes, adaptados, esperamos ter vida longa ainda por aqui, apesar de eu ter aí como um número mágico jogar mais, de repente, mais 1 ano e meio, mas, enfim, isso é um plano que a gente coloca na cabeça, mas vamos ver aí o que Deus tem para nós. Acho que consegui fazer um resumo aí, um aparato de tudo, num curto espaço de tempo. Sim, Thiago, perfeitamente, deu para a gente entender bem a sua trajetória. E, Thiago, eu queria falar aqui justamente sobre a sua passagem pelo Palmeiras, né? O primeiro clube, assim, sua primeira grande oportunidade da carreira, né? Você apareceu no Joinville, uma época que o Joinville
teve um projeto muito bacana de ascensão do futebol brasileiro, sai de uma Série D para a Série C, para chegar até a Série A em 2015, né? Mas depois, infelizmente, o time acaba tendo o efeito reverso aí de voltar para as últimas divisões do futebol brasileiro. E, Thiago, você chega no Palmeiras em uma época bem complicada, né? O time tinha sido campeão há pouco tempo da Copa do Brasil, mas o que é que aconteceu? Era um cenário ainda de muita instabilidade política, principalmente, né? E você chega já com o Palmeiras em meio a uma briga contra o rebaixamento na Série A de 2012. Você acredita que esse contexto, assim, digamos, desfavorável, atrapalhou a sua evolução dentro do clube? Assim, eu não reclamo de nada, porque, assim, como eu te falei, ali naquela oportunidade, naquele momento, ele acaba sendo uma virada de chave para a minha carreira, né? Obviamente, se eu chego num melhor momento, talvez as coisas fossem melhores para o Thiago em si. Eu chego no Palmeiras, o clube tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil, então ele já tinha ali uma vaga assegurada na Libertadores do ano seguinte, mas, de certa maneira, como o Palmeiras tinha um elenco um pouco reduzido, o Palmeiras ele beneficiou, obviamente, a Copa do Brasil, né? Ele deu foco mais na Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro foi deixando de lado. Quando eu chego com 2 jogos, eu tinha 2 jogos do retorno, o Palmeiras na zona de rebaixamento, tinha acabado de ser campeão da Copa do Brasil, e aí sim iria ter o foco em recuperar a equipe, né, tirar a equipe ali de baixo. Só que aquela coisa, né? Uma coisa é você estar num clube de uma menor expressão, dentro de uma zona de rebaixamento, e a outra é você ter um Palmeiras, né? Vamos pegar aí grandes equipes, um Flamengo, um Corinthians, o peso, né? Vamos dizer assim, aquela âncora, ela é muito maior do que qualquer outro clube. Então, no meio disso tudo, o Palmeiras com muita estabilidade política também, então você via ali o Palmeiras querendo contratar e uma política interna não contrata, corta dinheiro aqui, corta ali, né, não conseguia trazer jogadores para reforçar. Tivemos muitos problemas com jogadores também lesionados. Eu lembro quando eu cheguei no Palmeiras, a gente tinha 11 jogadores no departamento médico, né, e assim, jogadores importantes, né, você vê, a gente tinha na época o Valdívia, a gente tinha, se não me engano, o Obina, acho que estava também quando eu cheguei, enfim, jogadores que eram muito importantes e tinham sido muito importantes na Copa do Brasil, na conquista da Copa do Brasil, estavam, estavam lesionados, e outros tantos que o Palmeiras tinha. Então eu chego num momento muito complicado, obviamente, mas para mim era uma oportunidade. Então eu chego, tenho a oportunidade de jogar, dentro das minhas condições, da minha qualidade, consigo jogar bem. Inclusive, até hoje em dia eu recebo muito contato de pessoas, de torcedores e assim pessoas que acompanham o futebol e falam: Thiago, você fez um ótimo trabalho no Palmeiras, infelizmente também, né? Você pegou um momento complicado do Palmeiras. E aí, quando você pega um momento um pouco mais complicado, o Palmeiras vira o ano, a gente cai para a Série B, vira o ano, consigo ainda jogar Campeonato Paulista, consigo jogar Libertadores, e aí quando chega na Série B, o Palmeiras precisando voltar para a Série A, o Palmeiras contratou muita gente, bastante gente, e eu lembro que eu fiquei um pouquinho sem espaço, né? Mas assim, o contexto individual eu vejo como muito positivo para mim. Os jogos que eu tenho, assim, são jogos que eu fiz no Palmeiras, são jogos muito bons, individualmente falando. Era uma questão mesmo de momento. Até brinco assim com alguns. Eu peguei uma pontinha, muito pouco, com a Crefisa, em 2015, que eu me apresentei no Palmeiras, fiz pré-temporada, iria ficar naquele ano. Felizmente, naquele ano, trocou o número de inscritos para o Campeonato Paulista, então diminuiu. Antes você podia escrever quantos quisesse. Naquele ano específico, mudou para, se não me engano, para 27 ou 28 nomes, e eu tive que ser cortado. Mas, assim, o meu trabalho individual, eu fiquei muito satisfeito, mas as coisas acontecem como tem que ser, sabe, Vitor? Eu não reclamo de nada, eu acho que eu também, por não ter tido oportunidade em alguns momentos dentro do Palmeiras, eu tive oportunidades em outros grandes clubes que o Palmeiras me deu essa condição de ter essa possibilidade de outros grandes clubes, Bahia, Goiás, Vitória, são clubes gigantes dentro do nosso país, clubes com estrutura, clubes que eu tive o maior prazer de jogar, e as coisas acontecem como tem que ser. Então, mas eu acredito sim, que se fosse um outro momento, talvez as coisas poderiam ter ido para um lado ainda melhor.
E, Thiago, você jogou no Bahia e no Vitória, né? Uma rivalidade gigantesca aqui do nosso país. Eu que sou aqui do Ceará, que é do ladinho da Bahia, sei bem como é que é essa rivalidade. E você, primeiramente, joga no Bahia, depois vai para o Vitória. E olha, quando troca a camisa do rival, é sempre um problema na vida de muitos jogadores. Como é que foi para você essa troca de, digamos assim, mudou o lado do muro, né? Vestia tricolor, depois foi vestir o rubro-negro. Será que teve muita corneta, muita mensagem aí nas redes sociais, até um pouco ofensivas, que a gente sabe que acontece com bastante frequência, né? E assim, um agravante, né? Ele acabou sendo de um ano para o outro, né? É diferente, você joga em um, daí vai, roda a tua carreira e depois volta. Vou te dar um exemplo em Goiânia, né? Eu joguei no Goiás em 2014 e e voltei a jogar em Goiânia, mas no Vila Nova em 2022. Então, assim, existe ali um gap de espaço muito grande, e aí é super tranquilo. Mas no Bahia, o Bahia, o Vitória, né? Logo após o Bahia, ele foi de um ano para o outro. Então, eu tive sim alguns problemas. Então, eu jogo no Bahia em 2015. A gente faz um ano quase que perfeito. A gente é campeão baiano. A gente chega na final da Copa do Nordeste. Perdemos para o Ceará, inclusive, por um detalhe, um pequeno detalhe. A gente acaba tomando um gol na Fonte Nova, onde me desestabilizou a gente. Mas foi um campeonato muito bom. E depois chegamos na Série B. Ficamos ali G4, sempre brigando, e no finalzinho a gente perdeu força e acabamos não subindo. E o Vitória acabou subindo. O Vitória estava na Série B também em 2015, o Vitória acaba subindo. Enfim, termina o campeonato, estamos conversando com o Bahia para continuar, porque individualmente o meu ano tinha sido muito bom. Então estava conversando com o Bahia para continuar, inclusive tinham conversas bem avançadas no sentido de quebrar o vínculo com o Palmeiras e fazer um contrato de 3 anos com o Bahia para dar continuidade. Então vou para as minhas férias, vou viajar com a minha família e tal, e estava tudo apalavrado. E no meio disso tudo, o Bahia, por alguma outra situação, acabou trocando diretor de futebol, alguma coisa assim, e trocaram a ideia. E só que ao mesmo tempo eles não me davam um parecer, Thiago, vamos levar em frente aquela questão ou não. Né? Simplesmente poderiam ter falado, ó, não vai acontecer ou vai. Simplesmente eles deixavam no ar, não, espera mais um pouco, espera mais um pouco. E o ano acabando, e eu pensando, poxa, vou me apresentar no Palmeiras em janeiro. E naquele momento eu já não queria mais voltar para o Palmeiras. Eu tinha mais um ano e pouquinho de contrato com o Palmeiras. Eu queria continuar seguindo a minha carreira para continuar tendo oportunidade. O Palmeiras já vinha em crescimento com a Crefisa, jogadores de renome. Eu sabia que se eu voltasse para o Palmeiras, talvez eu não teria oportunidade. E quando foi dia 27 de dezembro de 2016, na madrugada, 2 da manhã, eu lembro até hoje, porque é uma história assim que é muito engraçada, toca o meu telefone, eu olho assim, o número de Salvador, falei, caramba, quem que é? Eu atendo, era o Anderson Barros, que hoje é o diretor de futebol do Palmeiras, né? O Anderson Barros era o diretor de futebol do Vitória na época. O Anderson, eu atendo, meio com voz de sono, alô, ô Thiago, tudo bem? Me desculpe o horário e tal, estava em reunião aqui até agora há pouco, e eu sou o Anderson Barros, eu sou aqui o diretor de futebol do Vitória, a gente acompanhou aí o ano inteiro, né? Jogamos contra aí algumas vezes, enfim, papapá. Thiago, é o seguinte, a gente tem uma ideia, né? A gente está vendo que você ainda não fechou com o Bahia, e a gente quer saber se você está apto, se você aceitaria vir jogar no Vitória na próxima temporada. Eu falei, olha, Anderson, eu sou profissional, eu tenho eu estou apalavrado com o Bahia, mas o Bahia já está há 20 dias que não me dá nenhuma posição. Eu acredito que não teria problema da minha parte. Eu gosto muito de Salvador, inclusive não desfiz a minha casa em Salvador, falei para ele na época. Minha casa continua lá em Salvador, porque eu ia ficar no Bahia. Então, minha família ama Salvador, então eu acho que não teria problema. Ok, Thiago, então é o seguinte, a proposta é assim, assim, assado, só que eu preciso de uma resposta de imediato. Eu falei, Anderson, aí você me complica, você me liga na madrugada, você precisa... Thiago, é o seguinte, dia 2 a gente se apresenta e eu preciso de uma resposta tua. Eu falo, então me dê alguns minutos. Ligo para o meu agente, falo com o meu agente, olha, Thiago, o Bahia simplesmente não dá notícia. Eu falei, então vamos aceitar. Eu já estou com tudo organizado em Salvador, vamos aceitar.
e o Bahia e o Vitória tinha subido para a Série A. Eu falei, poxa, vamos jogar uma Série A? Então, vamos embora. Ligo para ele de novo, falando, Anderson, fechado. Assim, super rápido, questão aí, diferença de 1 hora. Acertamos, no dia 2 de janeiro eu já estava me apresentando no Vitória. Eles acertaram com o Palmeiras lá a questão do empréstimo de mais uma temporada e me apresentei no Vitória. E aí ficou complicado, viu, Vitor? Porque, como eu te falei, foi um ano muito positivo para mim no Bahia. E então tinha muito torcedor que gostava de mim, muita gente gostava de mim, a imprensa de Salvador, que tem uma grande parte que são torcedores do Bahia, entenderam de uma maneira errada, porque na época o presidente ele não falou, né, o presidente do Bahia não falou que não tinha interesse em mim ou que, enfim, que não estava dando uma resposta para mim. Ficou como se eu tivesse pulado o muro, vamos dizer assim, né, tivesse virado as costas para o Bahia e ter ido para o Vitória sem dar nenhuma satisfação, que não é verdade. Mas, enfim, segui minha carreira ali. Os primeiros meses foi complicado para ir no shopping, para ir no meu supermercado, sempre escutava um negocinho ali, um aqui. Questão de mídias sociais, eu, assim, te confesso que eu nunca acompanhei muito, e nessa época nem Instagram eu tinha, então eu sempre fui um cara meio a par disso. Eu tive agora, fui ter Instagram depois de 2020, por uma questão profissional mesmo, porque, assim, sinceramente, eu me desligo disso um pouco. E aí foi isso, sabe, Vitor? Aí eu segui minha carreira ali, fiz mais um ano no Vitória. Como eu te falei, o começo foi complicado, mas depois as coisas caminharam bem naturais. E um agravante só, o primeiro Bavi desse ano, de 2016, eu ainda fiz um gol no Bahia. Então você vê a complicação que eu arrumei para minha cabeça nos primeiros meses de Vitória. Mas enfim, faz parte, são histórias aí legais. E até, Thiago, muito legal você esclarecer o ponto aqui de chegou a proposta, não chegou, porque muitas vezes o próprio torcedor não entende, né? O torcedor fica naquela que o jogador taxa logo de mercenário, ou entre outros adjetivos, Escutei né? muito isso. Não, com certeza. Mas justamente um caso recente agora do Caio Paulista, né, envolvendo São Paulo e Palmeiras, e muitas vezes há o contato inicial entre a diretoria e o staff do atleta, só que a negociação é como se fala, né? Só dá tudo certo depois que todas as partes assinam. Então, até lá, a água está rolando embaixo da ponte, a história pode mudar de curso. Vitor, e o atleta, o jogador de futebol, ele tem uma carreira muito curta. E hoje em dia está cada vez mais difícil você conseguir criar uma identidade com os clubes, sabe? Tá cada vez mais raro. Você vê aí alguns goleiros que ficam muitos anos nos clubes e tal, mas é cada vez mais difícil você criar uma identidade. Por quê? Porque o futebol está muito rápido, muito dinâmico, né? Ninguém mais tem paciência, né? O jogador faz 2, 3 jogos mais ou menos, ou falhou num lance, enfim, aquilo ali, tudo que ele já fez pelo clube, aquilo morre instantaneamente, né? Então, o próprio jogador, ele também fica inseguro com essa situação. Poxa, eu tenho uma situação aqui nesse clube que eu estou para ganhar R$ 10 e eu tenho uma condição no rival que vai me pagar 20. Ah, mas eu tenho uma identificação aqui? Eu tenho uma identificação, mas essa identificação ela pode mudar a qualquer momento. Então, e aí o cara acaba o cara é profissional, o jogador de futebol ele é profissional, infelizmente, como qualquer outro, em qualquer outra área, né? Claro, porque mexe com a emoção, mexe com o amor, a gente sabe que os torcedores eles se entregam para o clube, mas na profissão, né, de uma pessoa, eu peço para a pessoa, às vezes, para o torcedor ainda, às vezes, pensar do outro lado. Pô, se fosse você na sua profissão, poxa, chega a empresa concorrente, te oferece o dobro de salário, você vai falar, não, eu amo essa empresa aqui, eu vou ficar aqui. Ou você, no mínimo, vai conversar com a tua empresa aqui, olha, o concorrente lá está me oferecendo o dobro. Você vai cobrir? Ah, não vou cobrir. Ah, então não tem como eu ficar aqui só porque eu amo a empresa, porque eu amo esse clube, vou ficar? Não, você é profissional, você vai seguir a tua carreira, você vai ter uma valorização. Então, é o que o futebol, infelizmente, acontece. Claro que é taxado como mercenário, claro que é taxado, poxa, o cara não precisava ganhar mais. Por que não precisava ganhar mais? Então, assim, esse é o português bem claro, né, Vitor, que as pessoas precisam entender. É um profissional que tem uma carreira extremamente curta, né? O jogador de futebol ele tem 10, 12, 15 anos no máximo ali que ele vai ter daquela carreira. Então, ele tem que maximizar o máximo de ganho, sim, para ele poder ter uma tranquilidade no pós-carreira. Então, eu acho que é isso que acontece, né?
No meu caso, no Vitória, como eu expliquei aqui já, e já expliquei em outras entrevistas também, foi um caso que o Bahia, não foi nenhuma questão financeira, não foi que o Vitória ofereceu mais, não foi isso, foi uma questão que realmente não tinha a opção de ficar no Bahia até aquele momento, e eu simplesmente troquei de clube. Mas, né, não sei se é a questão do Caio ainda, trocando agora o São Paulo pelo Palmeiras, mas se existe uma valorização maior no outro clube, de repente uma projeção maior, ele é profissional, ele tem que seguir. Com certeza, Thiago. E até uma questão bem bacana que você falou aí sobre o futebol em si, né? A carreira do atleta ser muito curta, você ampliou os seus horizontes já para outras áreas, né? Tirou um pouco o uniforme e colocou aí o terno, a gravata, o lado Thiago executivo. Conta um pouco, Thiago, sobre essa sua empreitada, né? Você que presta também assessoria para outros atletas em diversas áreas, também como investimentos, área psicológica também, em questão também de mercado imobiliário, que foi o seu nicho inicial, mas hoje você já tem uma empresa bem mais ampla. Conta aí, como foi que surgiu essa sua nova realidade? Como foi que abriu um pouco essas portas? Alguém te mostrou? Ou você sempre foi assim um cara muito curioso e pensou sempre no pós-carreira? Nós estamos falando agora da WePlan Group, né? Que é a nossa holding hoje. A gente, como que nasceu? Nasceu com o nome de Planner Sports lá atrás, em 2017. Eu estava no Curitiba, lá em Curitiba, que é a minha cidade, e a gente estava jantando com os amigos, né? Que hoje ela é minha sócia, a Sandra Ganzert. E num jantar, um papo informal, ela falou assim: Thiago, o que você mais sente dificuldade na tua carreira? Eu falei assim: olha, Sandra, eu sempre fui um cara, como eu tive muitos anos de contrato com o Palmeiras, e eu fiquei só efetivamente 2 anos no Palmeiras, os outros períodos, os outros 3 anos, eu mudei muito de clube, emprestado, etc. Tal, então eu me trocava muito de cidade e tal. E essa era a minha maior dificuldade, era chegar na cidade nova e se instalar, né? Ter que ver lá apartamento, onde que eu vou morar, como vai trazer o meu carro, qual é o hospital melhor para levar a minha família caso eu tenha algum problema, escola para as crianças, enfim, tudo que envolve essa questão do concierge, né, dessa instalação na cidade nova, era uma dificuldade que eu tinha muito grande, porque você chega num clube novo, você tem que entregar de imediato, né? O clube está te contratando, ele quer que você chegue e se doe 100%, né? Então o teu foco vai estar linkado àquilo ali. Mas e como é que você vai linkar 100% naquilo dali se você tem outros afazeres à parte que te tomam também muita energia, muita responsabilidade, né? Então eu notei que aquilo ali era uma carência, porque todos os clubes que eu ia, simplesmente às vezes tinha assim, o clube falava assim, olha, tem um, um corretor aí que eu vou apresentar para você, Thiago, ele vai te ajudar a arrumar um apartamento aí. Só isso. Aí quando você chegava lá no corretor, claro, existem exceções, obviamente, mas chegava no corretor, o corretor falava, olha, tem um apartamento para você morar aqui, tá tudo pronto, tal. Aí você chegava lá e falava, quanto é que custa? Custa, vou dar um exemplo, tá? O aluguel custa R$ 3.000. Tá bom, R$ 3.000. Você está chegando na cidade nova, você não sabe, você pegava o apartamento. Aí ia morar no apartamento. Só que quando você ia entender, depois que você morava lá, aquele apartamento ali, ele custava 1.500 o aluguel. E o cara estava te cobrando 3. Então eu falei assim, isso acontecia em várias cidades, vários lugares. Eu falei assim, poxa, mas está errado isso. Então eu falei para essa minha sócia na época, falei, olha, isso aí é uma coisa que não é certo, não é correto, os jogadores são prejudicados com isso, o cara está chegando novo, o cara não conhece nada, não conhece ninguém, e aí uma série de outras coisas. E aí eu falei, aí ela falou assim, poxa, mas não tem uma empresa, o clube não presta esse serviço? Raríssimos clubes fazem esse tipo de serviço, esse tipo de suporte, e não existia nenhuma empresa que fazia isso. Ela falou, poxa, vamos fazer uma empresa sim. Falei, pô, eu super topo. E aí começamos a botar no papel, né? Desenhar ali, mas o que mais? Poxa, é parte do planejamento financeiro. O atleta, o jogador de futebol, é um cara que ganha um certo dinheiro num curto espaço de tempo e que geralmente ele não teve estudo, né? Ele não conseguiu estudar, não conseguiu se preparar para ganhar aquele dinheiro. Inclusive até no Brasil, nem quem estuda, né? Tem muito... só se estudar alguma coisa relacionada a finanças, né? Para entender sobre dinheiro, porque realmente a gente não recebe uma direção do que fazer com o dinheiro, né? Então eu falei, poxa, o jogador de futebol ele precisa se planejar, ele precisa cuidar, porque ele tem uma carreira curta,
ele ganha muito dinheiro em curto espaço de tempo e não consegue se planejar para o pós-carreira. Isso aí é um gap também. Então, adicionamos a questão do planejamento financeiro. Aí começamos a entender que o mercado também, o jogador de futebol, ele estava precisando, com a exposição muito grande de mídias sociais, essa pressão que já tinha da torcida no estádio e tal, isso começou a chegar no jogador através das redes sociais, essa pressão, e alguns atletas começam a se perder, começam a não ter esse suporte mental. Então, colocamos para dentro da empresa também um profissional para cuidar dessa área mental dos atletas, entendemos a carência do jogador também se preparar para fora do país, né? O Brasil hoje, a gente vivendo aqui fora, a gente entende, a gente vê como é que o mercado fora vê o jogador brasileiro. Vê o jogador brasileiro como uma pedra de ouro. Poxa, preciso contratar um jogador em determinada posição. Poxa, vamos ver se no Brasil tem. É assim. Então, o jogador ele precisava se preparar, no mínimo, com uma língua mãe, uma língua que ele conseguisse se comunicar com o mundo inteiro, inglês. Então, vamos colocar professores também dentro da empresa para prestar esse tipo de serviço, preparar esse jogador dentro de uma linguagem específica para o futebol, para que ele não chegue cru no próximo clube fora do país. Né? Então, colocamos professores de línguas, cuidamos da parte contábil, cuidamos da parte jurídica. O jogador, né, assim como o brasileiro em si, sempre gostou muito do investimento imobiliário, né? A gente escutava isso dos nossos avós lá atrás, nossos pais, investe em terra, quem compra terra, não sei o quê, imóvel. Então, é uma coisa cultural nossa que a gente gosta muito. Então, colocamos também especialistas dentro da área imobiliária, isso linkado ao planejamento financeiro. Enfim, tudo que eu noto, sabe, Vitor? Inclusive, até hoje, a gente vai adicionando produtos, vai adicionando serviços, tudo que eu noto que é carente para o meu segmento, e eu sou jogador, eu sinto isso na pele, então é muito mais fácil para eu identificar essas carências, porque eu tenho as conversas de vestiário, eu tenho as conversas com amigos que eu já joguei, eu noto as carências, eu coloco para dentro do nosso grupo para realmente servir e dar esse suporte para o nosso segmento. Óbvio que o que chama mais atenção, e é obviamente uma responsabilidade muito grande nossa, é a questão do planejamento financeiro. Mas a gente tem muito mais do que isso. Tiago, você está no momento já há um tempo, né, mais ou menos um ano, quase 2 anos, né, ininterruptos aí na Arábia Saudita, né? E esse ano, quer dizer, esse ano, 2023, né, ocorreu um boom enorme aí de jogadores renomados indo para o país, Neymar, Cristiano Ronaldo, Benzema, outros brasileiros como Ibanez, Fabinho, e você recebeu procura de algum deles aí já para ter um direcionamento de moradia, até porque é um país que para muitos bem desconhecido, né? Porque provavelmente a maioria, se passou pela Arábia Saudita anteriormente, havia sido apenas a passeio ou férias, enfim, algum amistoso pré-temporada, algo do tipo, mas não assim como uma moradia mesmo. Você foi procurado por alguma estrela do futebol mundial ou essa informação é sigilosa? Você não pode revelar para a gente? Sigilosa se isso acontecesse, até porque isso seria um gap, né? Um case de sucesso para nós, né? Seria algo muito benéfico para nós. Nós não temos essas estrelas mundiais ainda, né? Que se Deus quiser um dia teremos dentro do nosso grupo. Mas a gente tem um jogador brasileiro, né? Que está aqui na Arábia, dois na verdade, que a gente dá algum tipo de suporte aqui na região, que é o Vina, né? Jogou no seu Ceará aí, não sei se é o seu Ceará, né? Eu sei que você é do Ceará, mas não sei se é o seu Ceará. Jogou no Ceará, ele jogou no Grêmio antes de vir para cá. Ele veio para um clube aqui e a gente prestou assessoria para ele, é um dos clientes nossos, assim como o Maílson também, que é um goleiro que jogou no Sport, também está aqui. Também a gente dá algum tipo de suporte para ele. Claro, né? A gente está falando de um país que a gente não tem uma sede dentro do país aqui, então é um pouco mais difícil nessa área do concierge, mas são atletas que são clientes nossos que o nosso grupo dá esse suporte sim. Então, tudo que a gente pode ajudar em questão de documentação, em questão do concierge em si, da questão de envio de remessas, de dinheiro mesmo, enfim, tudo que envolve a vida do atleta que está ao alcance do grupo, o nosso time, né? Não é o Thiago ainda está em atividade, eu só faço parte lá, mas o nosso grupo presta, sim, todo o suporte, assim como o Thiago também, porque eu, além
de ser sócio da empresa, eu também usufruo muito dos serviços. Tiago, e como é que você gere seu tempo entre uma rotina de atleta que é bem atribulada, né, entre treinos, viagens, jogos, para ter um tempo para cuidar assim, dos seus clientes, né? Claro que você também tem os seus pares, uma equipe que acredito já seja bem volumosa em relação ao início, mas como você tem aí um período para separar de treinos, enfim, de atividades, dá para às vezes assim, em meio a alguma concentração, adiantar algum trabalho? É exatamente isso, Vitor. É assim, é a questão da disciplina e organização mesmo, né? Eu sou um cara que eu não abro mão da família, né? Eu não abro mão do tempo de qualidade, eu não abro mão de ficar com os meus filhos, de brincar com os meus filhos. Então, assim, eu tenho um acordo com a minha sócia, né? Que ela está à frente hoje do projeto e, obviamente, eu acompanho através de relatórios, algumas reuniões, algumas tomadas de decisão. Então, a gente pré-especifica, olha, tal dia a gente vai fazer uma reunião de tanto tempo, tal dia eu vou tirar tanto tempo para cuidar dos relatórios, enfim. E a gente tenta ir organizando nesse formato e tem dado super certo. A minha sócia é uma pessoa muito responsável, uma pessoa de extrema confiança, uma pessoa que é conhecedora do mercado financeiro, do mercado de seguros, mas e adentrou e entende muito hoje desse universo do futebol. Então, a equipe hoje ela está muito bem estruturada, muito bem montada, e eu, obviamente, fico nessa supervisão e com a minha visão ainda como atleta. Então, tem dado super certo, os atletas têm entendido muito bem, e a gente vê que está no caminho certo, porque nós já passamos no último mês agora, no mês de dezembro, fechamos 2023 com 492 atletas atendidos em 6 anos de empresa. Então, é algo que nos orgulha bastante e mostra que a gente está num caminho bem legal. E você também vê, Thiago, que a relação de você hoje atuar fora do país, por ser um calendário um pouco mais flexível, né? A gente sabe que o calendário brasileiro aqui é maluco, estamos batendo no dia 15, tem clube que se reapresentou no dia 2, dia 3, enfim, é uma pré-temporada muito curta e é o único período de treinamentos que se tem, né? Sabemos que o calendário em outros países, principalmente também na Arábia Saudita, e outros países também do mundo árabe, ele é bem mais flexível. Essa sua rotina mais esvaziada, digamos assim, de jogos e treinos, te facilitou ter um acesso maior à sua empresa, a ter mais contato também com seus clientes, também com a sua sócia? Sem dúvida nenhuma, Vitor. Obviamente eu não ia abordar isso, mas esse é um dos grandes motivos também, né, entre vários outros, mas da gente procurar hoje estar fora do país, estar fora do Brasil ou estar num calendário um pouco mais tranquilo. Justamente porque a gente consegue ter um pouco mais de tempo, né? Quanto custa um tempo a mais, né? A gente não consegue medir isso, quão válido é. Eu tenho mais tempo com a minha família, eu tenho mais tempo para tocar meus projetos paralelos, eu tenho mais tempo para estudar, né? Justamente por isso que você falou, calendário, eu jogo uma vez na semana, eu tenho uma rotina de treino no período do final de tarde, a gente dificilmente treina 2 períodos, enfim, eu tenho uma tranquilidade muito maior para viver mais, né? Eu pego aí o exemplo agora, quando eu estive na Chapecoense e no Vila Nova, que são 2 clubes que eu adorei jogar, adorei mesmo, foi um período muito legal no Brasil, mas assim, pouquíssimo tempo para viver, para usufruir, né, da minha família, usufruir da cidade, usufruir da minha casa, porque eu só ficava ou voando, ou em hotel, jogando, volta, treina, ou concentra de novo, viaja de novo. Então o cara não tem vida, né? O cara fica ali numa bolha, né? Ele vem em casa, vê os filhos, meio período, no outro dia ele está viajando de novo, né? Então é desgastante e muito complicado, né? Ah, mas poxa, é uma questão que você quer. Até eu brinquei com um amigo meu outro dia, pô, o meu amigo falou assim: ah, Thiago, pô, você está querendo moleza, então. Eu falei: não, não é que é moleza, é porque é uma coisa que assim, você tem que entender o que traz benefício para você naquele momento de vida. Hoje vou fazer 35 anos, poxa, com um calendário um pouco mais brando, mais tranquilo, eu consigo ter uma longevidade maior dentro do futebol, eu consigo ter mais tempo para recuperar de um jogo para o outro, de um treino para o outro, eu consigo ter mais tempo para tocar meus projetos paralelos, para estudar, para ficar com os meus filhos, eu consigo brincar com os meus filhos quase todos os dias. No Brasil, isso é impossível. Então, realmente, essa foi uma pergunta que realmente talvez um dos principais, entre os 3 principais motivos, Vitor, de eu estar aqui hoje, de ter
essa tranquilidade e ter tempo. Acho que esse é o grande quê da questão. Realmente você falou sobre essa questão aí de a mudança, né? Também, entre outros fatores, claro, influenciaram. Mas, Thiago, a gente sabe que o início em outro país ele é repleto de dificuldades, questão de adaptação. Inicialmente, assim, você já foi com a sua família para o Bahrein ou você optou por um primeiro momento de ambientação para depois levá-los? Sim, eu fui 2 meses sem eles, deixei eles no Brasil, a gente estava em Campinas, minha filha estudava, estava na escola, estava tudo bem redondinho. Então eu fui, né? Até porque, como eu te falei ali atrás, era um país que eu não conhecia, não conhecia não era nem no quesito futebol, no quesito mesmo, não sabia onde era, não sabia nada sobre o país. Então eu fui pesquisar depois, troquei muitas conversas com o treinador na época para entender um pouquinho do país, cultura, mas eu sabia que era mundo árabe, que era uma cultura totalmente diferente da nossa. Então eu vim 2 meses, fui entendendo o país, fui entendendo algumas coisas para deixar tudo redondinho, né, para quando a minha família viesse. Aí quando deu 2 meses no país, eu falei, olha, agora é o momento, podem vir. E aí eles vieram, se adaptaram muito bem. O Bahrein é um país pequenininho, mas é um país incrível para viver, incrível, maravilhoso para viver. Então a gente teve ali toda essa adaptação ao mundo árabe, né? E depois foi só seguir, né? A gente passou 2 anos no Bahrein muito bem, e do Bahrein para cá, muito tranquilo, né? Aqui tem alguma coisinha um pouquinho diferente do Bahrein, mas acaba sendo também muito bom para viver, um país com uma extrema segurança, um país que está crescendo em todos os sentidos, tanto no quesito futebol, mas se modernizando, enfim, a gente gosta muito, está super bem adaptado, e como eu te falei, esperamos que a gente possa continuar ainda um tempinho por aqui. Tiago, mas vamos deixar um pouquinho o glamour de lado, né? Então, quero que você me conte aí alguma relação, alguma situação difícil que você passou. Muitos jogadores reclamam da alimentação, né? Primeiramente, é um baque enorme. Como é que foi para você esse processo de adaptação aí? Assim, como você já falou que o Bahrein já estava bem ambientado, então do Bahrein para a Arábia Saudita, acredito que tenha sido uma adaptação super tranquila. Mas sair de Campinas para o Bahrein deve ter sido complicado em diversos aspectos, né? Como eu te falei, é uma mudança de cultura, né? É uma mudança muito forte, mas eu sempre fui um cara muito flexível. Então, assim, como eu te falei, dentro do próprio Brasil, eu me mudei muito. Então, eu fui para o Nordeste, eu fui para o Centro-Oeste, eu fui para o Sudeste, eu fui para o Sul. Eu tive em diversas regiões do Brasil que também tem uma certa dificuldade, né? Mas, obviamente, se trocar de país é mais difícil ainda. Mas é o que é muito também do seu estado de espírito, eu acho, sabe, Vitor? Porque, assim, eu fui com o peito aberto, querendo aprender, querendo usufruir, como eu te falei, eu estava num momento de vida quando eu fui para o Bahrein, que eu buscava essa experiência fora do país, eu queria aquilo, não era algo que aconteceu, caiu ali de paraquedas, então eu me preparei para aquilo, eu falei, é o momento que eu quero, é o momento de vida. Então eu fui com o peito aberto, então a adaptação para mim foi super tranquila, né? Eu sempre procuro olhar pelo lado positivo das coisas. Então, assim, poxa, óbvio, tem a dificuldade em alguma coisa na questão da alimentação? Tem, é um pouco diferente, mas você supera. E hoje o mundo está muito globalizado, então você acha tudo hoje. Eu estou na Arábia Saudita hoje, mas eu encontro comida brasileira, eu encontro carne, não encontro porco, por exemplo. Poxa, mas poxa, você consegue passar sem porco, né? E você consegue achar tudo, feijão, arroz, poxa, temperos diversos do mundo inteiro. Então, você consegue encontrar, você não passa mais tanto aperto com o mundo de hoje globalizado. Essas histórias de dificuldade, principalmente no mundo árabe, eu escutava muito lá atrás. Eu lembro quando eu joguei com o Tcheco no Curitiba, em 2010, eu concentrei com o Tcheco algumas vezes, e o Tcheco jogou aqui no Etihad, ele é um dos ídolos aqui do Etihad, ele jogou acho que 3 ou 4 temporadas aqui no Etihad, e ele me contava, eu lembro, no quarto, das dificuldades que ele passava, porque ali a Arábia Saudita ainda era um país muito fechado, em todos os sentidos. Era culturalmente, religiosamente, alimentação, muito difícil entrar alimento aqui de outros países, enfim, naquela época. Mas hoje em dia está muito tranquilo, sabe? Muito tranquilo. Então não se passa mais tanto aperto. Então eu não tive esse tipo de dificuldade no Bahrein, uma coisa ou outra, obviamente, mas e aqui também não.
O que eu tive de dificuldade? Alguma coisa na questão da religião, obviamente, né? Porque eles aqui é muito forte, né? A gente fala que o nosso país, o cristianismo é muito forte no nosso país, só que assim, o Islã aqui, ele fazendo um comparativo com o nosso país, ele sei lá, 5 vezes, eles levam muito mais a sério o Islã do que nós brasileiros levamos o cristianismo. Então, assim, é muito forte. Eles param 5 vezes por dia para orar. Então, assim, já aconteceu, por exemplo, vai começar o treino. Aí deu o horário lá, que é o horário que é o horário deles orarem. Para o treino, e todo mundo vai orar. E, claro, a gente não é obrigado, nós somos estrangeiros, a gente fica ali paradinho ali e eles vão orar na hora do treino. Antes do jogo, antes do jogo, vai começar o jogo. Antes do jogo, vão orar antes do jogo. Então, são situações assim. Outra coisa que é uma dificuldade, né? Aqui, a gente está acostumado no Brasil, por exemplo, o vestiário, né? É um vestiário muito mais quente no Brasil e, pô, você pode gritar e tal. Aqui é um vestiário mais silencioso, mais de conversa. Trocar de roupa, por exemplo, aqui no Brasil você troca de roupa no vestiário na frente de todo mundo. É um exemplo esdrúxulo, mas é engraçado, porque eu lembro quando eu cheguei aqui, um dos meus primeiros treinos no Bahrein, eu fui trocar de roupa na frente de todo mundo, o roupeiro começou a gritar, ei, eu não entendia, meu inglês ainda não era muito bom, e ele, poxa, e ele falava um pouco de árabe, árabe daí que eu não entendia mesmo, falava em árabe, daqui a pouco misturava o inglês um pouco, até que eu entendi que eu não podia trocar de roupa, né, ficar nu ali na frente dos demais jogadores, ou ali no vestiário, que era uma falta de respeito. Enfim, viagens, por exemplo, a gente é muito acostumado, poxa, você vai viajar, antes de você ir para o aeroporto, você tem uma alimentação no clube, né? Ou no clube, ou num bom restaurante, alguma coisa nesse sentido. Aqui, a gente geralmente para comer o haruf. O que é o haruf? É um prato de arroz com alguns nuts, assim, castanha, uva passa, enfim, várias coisas que eles colocam no arroz, com um cordeiro em cima. E aí você senta, eles forram o chão com um lençol, assim, alguma coisa, ou um papel, assim, um plástico, e colocam essa bandeja do haruf ali, e você senta em volta daquele prato e você come com a mão. Então, isso é uma coisa que, assim, é uma curiosidade que é difícil para a gente, porque a gente é tudo, né? Pô, no talher, tem a questão, a gente fala muito sobre a questão da higiene, né? Poxa, lavar a mão, usar o garfo ali certinho. E ali não, ali você está vindo da rua, você está vindo do ônibus, você tocou em vários lugares e você senta ali e vai comer com a mão ali. Então, claro, cada um pega ali o seu, vamos dizer assim, eu estou nessa direção do prato aqui, eu vou pegar só na minha direção, mas acaba todo mundo pegando na mesma e comendo com a mão. Então, assim, são questões que você vai tendo que se adaptar. Então, enfim, nem tudo é glamour, como você falou, mas são situações que, se a gente tiver com a mente aberta, com o coração aberto, são coisas que enriquecem a nossa vida. Tiago, e a gente já está mais ou menos se encaminhando aqui para a reta final da entrevista, e eu queria até saber um pouco de você sobre planos para o futuro. Você comentou comigo anteriormente que tem mais um tempinho de contrato, enfim, pensa em jogar mais 1 ano e meio, 2 anos, mas se de repente aparecer uma sondagem brasileira, uma proposta, esse coração amolece e volta para cá, ou você preferiria construir talvez o seu pós-carreira por aí, para depois retornar para cá? Como é que você já tem esse pensamento e se é que você já tem assim algo mais definido a longo prazo? É uma pergunta muito, muito complicada, porque, assim, como eu te falei, a gente faz planos, mas a gente não sabe o que Deus tem para nós, né? Assim, eu tenho os planos, obviamente, de continuar por aqui, principalmente por todos os motivos que eu expliquei para você, né? A gente está muito bem adaptado aqui. Voltar para o Brasil, ele sempre mexe comigo, principalmente pela questão da minha família, da minha mãe, da mãe da minha esposa, do meu irmão, enfim, mexe comigo, né, nesse quesito, mas teria que ser algo assim especial, sabe, para fazer sentido para minha vida nesse momento, né? Então a ideia é ficar aqui mais 1 ano e meio, 2 talvez,
e aí encerrar a carreira. E a ideia seria trabalhar, obviamente, alguma coisa dentro do futebol, de repente uma representação de clube, de algum clube aqui de fora. Enfim, eu ainda estou buscando conhecimento, estou fazendo alguns cursos, tentando entender no que melhor eu posso cooperar. Né? Tem alguns convites de amigos para trabalhar na área de agenciamento de jogadores, então já tenho esses convites. Tenho convites também para trabalhar no mercado financeiro, né? Obviamente teria que daí estudar um pouquinho mais, mas já tenho alguns convites. E tenho o meu negócio, né? Tenho a Whipling Group, né? Que também poderia estar à frente desse projeto. Então, assim, eu estou realmente nesse momento de transição, preparando esse processo, e quero usar esses próximos 1 ano e meio, 2 anos, para ter isso um pouco mais claro e bem definido. O projeto hoje, como eu te falei, 2 anos aqui, 1 ano e meio, 2 aqui, e aí depois entender, né, no que a gente pode encaixar naquele momento de vida, porque isso vai depender muito da minha família, né? Então eu sempre prefiro optar no que vai ser melhor para minha família e não diretamente para mim, para que a gente possa aí ter essa tomada de decisão. Minha família, como eu falei, está muito feliz aqui, gosta de viver fora do país, então, de repente, hoje, Thiago parou hoje, eu iria, obviamente, tentar alguma coisa por aqui, mas o futuro a Deus pertence. Tiago, você tem mais 1 ano de contrato com o Aljubeio, é isso? Meio ano de contrato com o Aljubeio, mas existe já uma conversa inicial para a gente aumentar para mais uma temporada. A gente já tem conversado, a gente está bem próximo do acesso. Obviamente, esse bem próximo dá medo também, porque a gente tem o exemplo do Botafogo aí no ano passado, né, estava muito próximo do título, de repente escapou. Mas assim, a gente tem grandes chances de acesso, então a tendência é que, se acontecer o acesso, a gente continue no mesmo clube. E aí, depois, entender, né, se a gente continua aqui nesse mercado, se a gente volta. Eu tenho também alguns convites do Bahrein para retornar para alguns clubes de lá. Vamos ver. Mas, como eu te falei, a ideia inicial é permanecer por aqui. Vamos ver o que vai acontecer. Já que você falou aí do Botafogo, vou fazer uma pergunta para você bem pessoal. Você é aquele jogador que curte acompanhar os jogos, ou quando você está de folga, você prefere ocupar a mente com outras diversões, lazer, enfim? Como é que é a sua relação, digamos assim, do Thiago torcedor? O torcedor, ele é o cara que sabe, ele acompanha, mas ele não é o cara que vai parar para assistir o jogo inteiro. Esse é o Thiago. Então, assim, eu vou procurar depois notícias, eu vou saber o que aconteceu nos jogos, eu vou procurar saber quem está jogando, onde estão os meus amigos, onde estão os clientes da Whipling Group, enfim, eu vou procurar, eu sempre vou estar sabendo das coisas, mas dificilmente eu vou sentar e vou assistir um jogo inteiro. Essa é a grande realidade, até porque a gente tem a questão do fuso também. Eu estou 6 horas à frente do Brasil, então às vezes não casa a questão dos horários. Então, enfim, mas sempre estou sabendo das coisas. E você, Thiago, é ídolo, né, do Aljubeio, já tem uma relação bem forte com a torcida, é um dos destaques do time, tem um número de participações em gols aí bem decisivo para o campeonato. E assim, eu queria saber um pouco de você, se há assim, dentro do clube uma meta, né, a longo prazo para de repente disputar a elite da Arábia Saudita, enfim, o que é que o time se planeja aí para os próximos anos, claro, a depender do acesso que pode ser concretizado daqui a um tempo. Exatamente. O convite que eu tive aqui, Vitor, foi justamente em cima disso, pelo projeto do presidente, sabe? O presidente é um cara muito sério, um cara muito centrado, mas é um cara sonhador. Então, isso me cativa. Ele falou, quando ele me ligou, eu estava num clube ano passado que disputa a Divisão 1, né, que é a divisão já de acesso para a Premier League, que é onde está Neymar, enfim, Cristiano. E eu vim para um clube, para uma liga abaixo, porque o presidente falou: Thiago, você vai vir para cá, nós vamos subir, no outro ano você vai permanecer aqui e nós vamos brigar para subir para a Premier League, porque eu tenho pessoas que estão apoiando o projeto. A nossa cidade, a cidade de Jubeil aqui, é uma cidade, é o maior polo, é um dos maiores polos industriais da Arábia Saudita, no que eles são ricos aqui, que é petróleo. Então a gente tem aqui, eu estou bem próximo da minha casa, eu estou próximo do maior porto
de exportação, que exporta o petróleo da Arábia Saudita, é aqui em Jumeiro. Então, tem grandes companhias aqui, grandes companhias dando suporte para o clube, porque quer, obviamente, que a cidade tenha um clube em destaque na Premier League e que faça, que traga benefícios para o todo. Né? Então, eles estão apoiando o projeto. Acredito que a gente está obtendo sucesso até aqui. Faltam 11 jogos, esperamos que a gente continue e que aconteça o que o presidente está falando, né? Que é a gente subir esse ano, no próximo ano a gente brigar para subir para a Premier League e, por que não, no outro ano a gente está aí disputando, né? Dentro das nossas condições com Al Hilal, com Ittihad, enfim. Realmente acreditar no projeto, no que o presidente passou e até aqui tá dando certo, vamos ver se a gente continua nesse caminho legal aí. Tiago, aqui em nome da equipe do Samba Foot, agradeço muito pela sua participação, pelo papo que foi bastante proveitoso. Também deixo aqui nossos votos aí para você continuar tendo sucesso no seu clube, também nas empreitadas pessoais, profissionais também, extra futebol. Só agradecer pelo seu papo, pelo tempinho que você disponibilizou, né? São 6 horas a mais de fuso, então já são 4h05 da tarde aqui no Brasil, então já está perto, já está mais ou menos 10h05 aí, né, pelo horário, e quero agradecer a você e que posteriormente possamos ter mais conversas, quem sabe aí para dissecar o futuro do Aljubeio, quem sabe um acesso e que dê tudo certo nas próximas rodadas. Isso, cara, obrigado pelo espaço, é sempre legal a gente falar sobre a nossa carreira, falar um pouquinho das experiências que a gente está tendo aqui, e estou sempre à disposição, quando precisar, dá uma chamada aí que a gente vai ter o maior prazer aí de voltar a falar. Obrigado mais uma vez. Valeu, Thiago. Obrigado.